Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Ana e hoje eu queria falar sobre um tema que é um pouco diferente do que eu tenho falado aqui no canal e que geralmente é sobre idiomas, viagens e tal, que é sobre como é entrevista de grandes empresas de tecnologia para programador e eu mais especificamente vou falar da Google e da Amazon, que foram duas grandes empresas de tecnologia com as quais eu entrevistei, né? Para quem não sabe, eu sou programadora. Eu posso falar em outro vídeo se vocês tiverem interesse, como eu consegui chegar a essas entrevistas, qual é o meu background e tal. E, tipo, a da Google foi uma historinha até eu conseguir ser entrevistada pela Google. Mas isso já é assunto para outro vídeo. E eu vou começar a falar como foi a minha experiência. A da Google, eu considero que a experiência de entrevista mesmo para a programadora da Google, ele chama Software Engineer, o nome desse cargo, começou com uma ligação do recrutador da Google. Ele perguntou rapidamente sobre o meu background, tipo, ele passou por cima, sabe? Perguntar, você gosta de programar, você gosta de administração de sistemas, o que é que você gosta? Eu acho que talvez mais para ter certeza qual cargo eu me adaptaria melhor na empresa. Aí eu disse que o meu background era mais em programação e tal. Aí quando eu disse isso, ele perguntou as linguagens que eu tinha mais facilidade. Eu respondi que naquele momento era Java e Python. Não era qualquer linguagem do mundo. Tem uma lista de linguagem que ele mandou lá anteriormente no e-mail que a Google trabalha. Então, das linguagens que a Google trabalhava era Java e Python. Eu também conheço bastante de JavaScript, mas pelo que eu me lembro não estava na lista. E aí ele fez algumas perguntas bem básicas de Java e de Python, que incluía tanta coisa da linguagem quanto coisa de programação e estrutura de dados mesmo. Tipo, em Java ele perguntou coisa do tipo, o que é uma interface em Java? Se você é programador Java, ou se você tem o mínimo de conhecimento de programação orientada a objeto, você deve saber. E ele provavelmente, como ele não era uma pessoa da área técnica, ele era um recrutador, ele tinha uma folha de resposta que ele ia comparando. Ele ia comparando as perguntas com as respostas que eu ia dando com as perguntas. Porque, na real, eram umas perguntas bem simples que provavelmente se ele tivesse resposta escrita, ele conseguiria acompanhar o que eu tô falando, sabe? Aí, depois dessa fase, assim, que foram essas perguntas mais básicas, ele agendou por telefone uma entrevista com o engenheiro da Google, engenheiro de software da Google. Aí, essa entrevista é assim, eles mandam um link para um Google Doc para você, e aí o engenheiro de software da Google vai fazer uma questão, que é uma questão de estrutura de dados e algoritmos, e você tem que discutir com ele no telefone ou no Hangouts. Eles podem usar o Hangouts ou o telefone, no caso da Google foi o Hangouts, e escrevendo notas e escrevendo o programa nesse Google Doc. Eu não posso dizer exatamente qual foi a questão, eu posso falar do tema. O tema era uma questão de grafos, se você é programador isso faz sentido para você. E ele fez essa questão de grafos e aí eu fui discutindo com ele como era que eu resolveria. Na verdade, assim, quando ele deu a questão, era uma questão assim bem difícil, sabe? De saber qual era o tema logo de cara. Aí depois você vai se aprofundando nas perguntas e aí você implementa o algoritmo. Nessa entrevista específica eu consegui implementar o algoritmo, mas eu estava muito nervosa, então eu acho que eu não fui tão bem. Na Google, eles agendaram outra entrevista dessa por telefone, com outro engenheiro de software da Google, e eu também acho que também estava nervosa e não fui tão bem. Eles me deram 2 chances para entrevistar por telefone, e eles acabaram encerrando o processo seletivo aí. É claro que cada entrevista dessa eu melhorava um pouco como programadora e melhorava também as minhas habilidades de falar o meu pensamento lógico, de falar o que eu estou pensando na hora de fazer o código. Então eu ia melhorando, sabe? Então
Eles acabaram o processo aí, depois da segunda entrevista por telefone. O processo da Google continua, segundo o que me disseram, com uma entrevista no campus da Google. Por exemplo, aqui no Brasil seria em Belo Horizonte, onde eu responderia perguntas parecidas, só que pessoalmente. E aí eu quero parar de falar da Google e falar um pouco da Amazon. Na Amazon, o processo seletivo começou quando a recrutadora da Amazon me mandou um e-mail com um teste de programação. Esse teste de programação era estilo Olimpíada de Programação, se você já participou da OBI, essas Olimpíadas. Ou então é o tipo de questão que tem no HackerRank ou no LeetCode, essas plataformas aí. É o tipo de questão que eles mandaram, é tipo uma questão de algoritmo mesmo. Aí eu respondi, eram 2 questões para responder em 1h30, então você tinha 45 minutos para cada, e dentro desses 45 minutos, além de escrever o código para a questão, você tinha que fazer a análise da complexidade do algoritmo, você tinha que dizer se ele rodava em n log de n log de n ao quadrado, essas coisas. Se você já sabe algoritmos, você sabe do que eu estou falando. Se você não sabe e quer trabalhar na Amazon, na Google, é importante que você estude esse tipo de coisa. Se ele roda em log de n, esse tipo de coisa. É bem importante saber disso. Na Google, além de eles pedirem para você resolver a questão, eles também com certeza discutiam a complexidade do algoritmo, tanto de tempo quanto de espaço. Depois que eu passei por depois no final dessas questões de algoritmo, tinha um questionário online de múltipla escolha, que era perguntas não técnicas, eram perguntas comportamentais, era tipo umas situações. O que você acha que, se você tivesse num time que fosse assim, assim, assado, o que você faria? Aí você respondia lá. Era de múltipla escolha, não tinha, segundo eles, não tinha resposta certa e errada. Às vezes tinha, quanto você se identifica com essa frase? Tinha uma frase lá e você dizia se identificava entre 0 e 10. 10 eu me identifico muito, 0 eu não me identifico nada. Era esse tipo de coisa, sabe? Aí eu entreguei esse teste online, juntando as 2 partes, a de algoritmo e a de personalidade, dava 2 horas mais ou menos, só que eu terminei antes porque eu acho os algoritmos fáceis e eu fiz mais rápido do que em 45 minutos. Aí depois que eu entreguei isso, a recrutadora, 2 dias depois, se eu não me engano, mandou um e-mail dizendo que eles iam continuar o processo seletivo comigo e mandando eu fazer o schedule, eu agendar uma entrevista com o engenheiro de software da Amazon, que por telefone também. E aí ele marcou a entrevista por telefone e ele mandou a questão, né? Era uma questão que era uma variação de uma questão que eu já conhecia, é uma questão que é bem famosa aí no mundo das entrevistas. Eu falei que eu já conhecia uma questão parecida e tal, mas mesmo assim eu respondi. Eu respondi um tempo menor que o tempo da entrevista que ele tinha marcado, que era 1 hora, o tempo total. Aí eu respondi bem rápido, assim, fiz a análise assintótica do tempo, que era N, no caso, eu lembro que a minha resposta deu N. Eu não posso falar a questão exata, né, porque tem o contrato de non-disclosure agreement, como chamam, o contrato de não divulgação, digamos assim, que você assina quando você participa desses processos seletivos, mas eu posso dizer o termo, e é uma questão bem famosa. Já tem até vídeo no YouTube respondendo a ela e tal, mas não em português, em inglês. Se vocês estiverem estudando, provavelmente vocês vão saber que questão é essa. E aí, quando eu terminei isso, ele fez uma pergunta comportamental, que era tipo, conte uma coisa que você se orgulha de ter feito na sua carreira. Era esse tipo de questão, sabe? Aí terminou e ele ainda conversou mais
sobre outros projetos que eu já tinha feito. Ele ficou muito interessado no projeto que eu tinha feito. E a entrevista, que deveria durar 1 hora, durou 1 hora e meia, porque ele ficou bem interessado. Mas isso não é o comum na Amazon. O normal é durar o tempo certo. Isso aí é só a minha experiência. Aí, quando eu terminei essa fase por telefone, uns 2, 3 dias depois, a recrutadora mandou e-mail dizendo que eles iam seguir adiante com o processo seletivo comigo, que eles iam me mandar para São Paulo, que é onde tem a sede da Amazon aqui no Brasil. A da Google, eu tô meio torta, sabe? A da Google é em Belo Horizonte e a da Amazon é em São Paulo, só dizendo, né, se vocês tiverem curiosidade. E eles pagaram tudo, eles pagam hotel, eles pagam hospedagem, eles pagam Uber, eles pagam tudo basicamente para você ir para essa entrevista no escritório deles, em São Paulo. E quando eu cheguei lá, minha entrevista era somente à tarde, sabe? Minha entrevista era à tarde, eu cheguei lá tipo 1h30, 1h30, 1h40 da tarde, e minha entrevista começou às 2h. Eu fui colocada numa sala, e nessa sala vieram várias pessoas me entrevistar. Aí, a primeira entrevista que eu tive foram 2 pessoas que vieram me entrevistar. E o tema da entrevista era grafos, como eu disse, eu não posso dizer a questão, mas era uma coisa relacionada a um passeio de um grafo, e eu resolvi a questão. Aí no final da questão de código, eles fazem uma questão de comportamento. Então, na Amazon, eles têm os Leadership Principles dele, que é os princípios de liderança, e as perguntas de comportamento é sempre para ver se você se enquadra nesses Leadership Principles. Eu vou deixar linkado aqui na descrição quais são os Leadership Principles da Amazon, e você pode achar na internet quais são as perguntas que eles fazem relacionadas a cada Leadership Principle. Porque eles, além disso, eles não fazem essa pergunta só para programador que vai trabalhar na Amazon, para pessoas que querem outros cargos da Amazon. Eles também fazem teste de Leadership Principles, porque inicialmente todas as pessoas que trabalham na Amazon têm que se encaixar nesses Leadership Principles dele. Então, se você quiser fazer entrevista na Amazon, o que tem diferente disso da Google é que a Google, eles não fazem pergunta de comportamento na entrevista. Na Amazon, tanto por telefone quanto na presencial, era metade de comportamento, metade de behavioral, comportamental, metade técnica, metade de comportamento, certo? Então, na verdade era assim, era 45 minutos esses slots de entrevista pessoalmente lá na Amazon em São Paulo, e meia hora era para técnica e 15 minutos eram essas perguntas de comportamento. Então, aí, depois dessa primeira entrevista, entrou o segundo entrevistador. Lembrei. Essa entrevista foi um algoritmo de vida e conquista, sabe? Quem conhece algoritmo sabe disso. E também teve a pergunta básica e tal. A terceira entrevista foi uma das mais diferentes de todas, porque foi sobre API Design, ou seja, ele pediu para eu desenhar, ele deu um caso lá, uma situação hipotética, e perguntou como eu faria uma API. Na verdade, ele nem falou esse nome API, sabe? Ele disse como você solucionaria esse problema usando os conhecimentos que você tem de sistema web e tal. Era mais voltado para a internet. Aí eu sugeri construir uma API. Ele perguntou o que teria interior dentro dessa API, quais eram os métodos, quais eram as camadas e tal. Essa entrevista que eles falam de System Design ou Component Design, como você preferir chamar. E a minha quarta entrevista da Amazon, no mesmo dia, né, uma depois da outra, foi uma entrevista também sobre código. Os assuntos que caíram nela foi fila e lista.
de estrutura de dados. E ele também pediu para fazer análise de memória, análise assintótica do tempo. E no final também teve as perguntinhas de comportamento, como em todas as outras entrevistas. Ou seja, foram 3 entrevistas seguindo um modelinho de código. Eu resolvi todas as entrevistas, eu escrevi código que solucionava os problemas em todas. Eu não sei dizer se foi a melhor solução possível, assim como no Google. Eu não deixei nenhuma entrevista sem resposta, né? Eu sempre respondi, talvez não tenha sido a melhor resposta, mas aí no fim eles se reuniram e eles disseram que a recrutadora entrou em contato comigo no dia seguinte, dizendo que eu tinha passado na entrevista da Amazon e que eles iam dar início ao processo de contratação. Então esse vídeo também serve para anunciar que eu vou estar começando a trabalhar na Amazon. Então, se vocês têm mais perguntas sobre a Amazon, se vocês querem saber, se vocês têm curiosidade como é trabalhar numa grande empresa de tecnologia, coloquem aqui nos comentários. Uma empresa multinacional como é a Amazon, como é a Google, é uma empresa que eu não vou ter mais experiência, né? Porque agora eu estou na Amazon, eu só tive a experiência da entrevista. Então, se vocês tiverem curiosidade de saber disso, deixem nos comentários que eu vou ficar feliz em responder o que eu puder, né? Claro que tem os contratos de non-disclosure, como eu falei, então nem tudo pode ser dito. Eu ficarei feliz em responder. Já cansei de falar, falei demais hoje. Então, se inscrevam, deixem suas perguntas sobre a Amazon nos comentários, que elas podem servir para gravar futuros vídeos. E beijo, tchau, tchau.